Olá, está começando mais um programa Cirurgia Plástica Sem Segredo com o Dr. Pablo Huber. E hoje nós vamos falar sobre rinoplastia, que é uma das cirurgias plásticas mais antigas, eu acredito. Tudo bem, doutor? Olá, Sabrina, tudo bem? Tudo certo. Olá a todos, é um prazer mais uma vez estarmos falando sobre cirurgia plástica com esse assunto tão relevante, né? A cirurgia de nariz, como você falou, é uma das cirurgias plásticas mais antigas da história da cirurgia plástica. Como que é feita a análise para a pessoa chegar até o consultório e reclamando do nariz, da parte funcional, da parte estética? Como que é feito esse primeiro contato? Bem, a análise estética do nariz, né, é uma análise bem complexa, porque um primeiro ponto a se considerar, existem diversos tipos de nariz, certo? Existem algumas queixas que são comuns a vários pacientes, né, a maioria dos pacientes, mas dentro do biotipo do paciente ele vai ter um tipo de nariz, certo? Então a primeira análise que é feita é uma análise do contexto do nariz que a pessoa apresenta dentro da face dela, entendeu? Se leva em consideração até muitos fatores étnicos, né? E a partir disso, é levado em consideração as queixas da pessoa. Então, assim, as queixas mais comuns, né, a queixa principal, pode colocar a imagem número 1, por favor, é a queixa do dorso, a famosa giba, né? Ou então, o clássico da rinoplastia é o dorso alto ou a giba osteocartilaginosa. Em alguns casos, tem-se o contrário, tem pessoas que têm dorso baixo demais, mas na maioria das vezes o que motiva as pessoas a procurarem uma cirurgia de nariz acaba sendo o dorso alto. Então isso é analisado, né, em primeiro lugar, no perfil da pessoa é feita uma análise chamada perfiloplastia, em que a gente coloca esse nariz, a altura do nariz, no contexto do rosto. Então pessoas com o rosto mais fino e mais longo, por exemplo, é natural que tenha o dorso um pouco mais alto. Pessoas com o rosto um pouco mais arredondado, é natural que tenha o dorso mais baixo. Muitas vezes os pacientes queixam também, o dorso do meu nariz é alto, eu tenho giba, eu tenho corcova de camelo no nariz, mas na verdade a pessoa tem um problema no mento, no queixo. Por isso que a análise do nariz dentro do contexto da face é muito importante. Na imagem 2, a gente pode ver, assim, a grosso modo a gente analisa então o dorso, certo? Lá em cima a ponta e a base do nariz também. É feita toda a análise da base do nariz. Mas todas as regiões anatômicas do nariz são analisadas e leva-se em consideração a queixa do paciente. Então, por exemplo, tem pacientes que queixam de dorso alto, até teria indicação de fazer alguma alteração na ponta do nariz, mas acabam não se queixando da ponta e acabam não mexendo na ponta. Então, é uma coisa muito individualizada essa avaliação. No pré-operatório, nós gostamos de fazer uma avaliação fotográfica e métrica, né? Onde nós fotografamos o paciente com uma escala métrica do lado e a gente faz toda uma análise de proporções e das medidas ideais que aquele nariz poderia ter. Fim dessa análise métrica, nós gostamos de fazer também uma pequena simulação junto com o paciente, uma simulação fotográfica, né, para o cirurgião, de certa forma, entender o que aquela pessoa espera, o que ela quer da cirurgia, que nem sempre vai se conseguir atingir em 100% o que a pessoa quer, mas nós conseguimos simular. E um outro ponto bem importante também é a análise funcional. Então, toda vez que vai se operar um nariz, nós temos que avaliar antes se aquela pessoa respira bem pelo nariz ou não, certo? Se ela não respira, nós vamos procurar a alteração que faz com que ela não respire bem e corrigir essa alteração durante a cirurgia, já que ela já vai estar sendo submetida a uma rinoplastia. E caso ela já respire bem, nós temos que tomar todo o cuidado para a rinoplastia não alterar, não piorar uma respiração que já é boa. Então, para análise respiratória, nós costumamos fazer análise funcional do nariz, nós costumamos fazer dois exames bem específicos. Um é a endoscopia nasal, como se fosse uma endoscopia gastrointestinal, mas a gente entra com o endoscópio dentro do nariz e examina o nariz por dentro para ver se tem hipertrofia de corneto, que é a famosa carne esponjosa, se há um desvio de septo, se há qualquer outro fator obstrutivo. E também nós fazemos um teste funcional para medir qual que é o fluxo de ar dentro do nariz da pessoa. Então ela faz um testezinho que ela coloca uma máscara, inspira profundamente 3 vezes, depois faz o mesmo processo com a narina direita fechada, com a narina esquerda fechada, para a gente chegar a uma conclusão de quanto que é o fluxo inspiratório dessa pessoa.
Então, quando você fala de desvio de septo, seria a septoplastia. A septoplastia, exatamente. Que ela é uma correção dentro da rinoplastia. Dentro da rinoplastia. Todo o nariz... A questão do septo na cirurgia nasal, né, o famoso septo, todo mundo... É muito comum se conhecer alguém que já operou o septo, que já operou desvio de septo, as pessoas queixarem que teve desvio de septo, né? Ela tem dois enfoques dentro da cirurgia de rinoplastia. Primeiro, o enfoque funcional, né, que geralmente um septo desviado ele vai acarretar uma obstrução em um dos lados, certo? E segundo, o enfoque estético, porque normalmente, dependendo do grau e localização de desvio no septo, ele vai fazer com que o nariz fique torto. Então, a septoplastia, ela serve também para o tratamento do nariz torto. Em casos muito complexos, de septos muito tortos, principalmente pessoas que já tiveram algum trauma nasal, geralmente na infância, a gente lança a mão, inclusive, de uma reconstrução septal total, né? Que a gente tira fora do corpo da pessoa o próprio septo dela e trabalha fora do corpo para deixar ele reto e depois enxerta, né, essa cartilagem. E muitas vezes, se aquele septo está muito doente, está muito alterado, nós tiramos cartilagem da costela, reconstruímos o septo com cartilagem da costela e a pessoa ganha um septo novo, né? Entendi. Então, nesse caso da septoplastia, que dificulta um pouco a respiração, como você explicou, mas isso não poderia... Pessoas mais novas não podem fazer ou poderiam para estar respirando melhor? Podem. Eu acho que a indicação da cirurgia não existe o fator etário, né? Dependendo do enfoque. Quando o enfoque é meramente estético, a queixa é meramente estético, procura-se fazer a cirurgia num momento de vida em que a face já esteja, a face não vá mais passar pelas alterações da adolescência, já tenha se consolidado essas alterações que ocorrem, que são bem marcantes durante a puberdade, certo? Né? Então isso é em torno de 18 a 21 anos de idade, mas cada caso pode ser analisado isoladamente. Então, por exemplo, pessoas que têm alterações estéticas muito significativas, que isso cause um prejuízo social, nada impede que essa pessoa seja operada até com 15, 16 anos, se a cirurgia for trazer esse benefício para ela. Já quando nós entramos na questão funcional, né, na questão respiratória, aí não, a partir do momento que se identifica aquela queixa funcional, ela tem indicação de cirurgia independente se for passível de correção cirúrgica, ela tem indicação de ser operada independente da idade do paciente. Entendi. Doutor, e o que é a rinoplastia estruturada, que tanto se ouve falar na internet? Certo. Classicamente, a rinoplastia era uma cirurgia reducional, que nós chamamos, né? Então, sempre o que se fazia no nariz sempre se tirava, né? Se tirava cartilagem, se tirava osso, certo? Isso levava a uma alteração estética bem significativa e até agradável num primeiro momento, só que com o passar do tempo percebeu-se que surgiam alterações, inclusive funcionais, né, para aquele nariz que foi desestruturado porque foi retirado uma série de coisas, uma série de estruturas dele, né, e com as forças cicatriciais também ao longo do tempo, então se percebiam muitas retrações e alguns estigmas de cirurgia de rinoplastia. O que se percebia é que ao longo do tempo se perdia o resultado estético e muitas vezes os pacientes já saíam da cirurgia com prejuízo funcional, por essa cirurgia meramente reducional. Então, na evolução das técnicas para driblar esses problemas, surgiu a rinoplastia estruturada. A rinoplastia estruturada é uma forma de rinoplastia em que se faz as alterações como redução de dorso, aumento de dorso, o tratamento da ponta. Na ponta, normalmente, nós fazemos um tratamento de afinar a ponta, definir a ponta, às vezes arrebitar a ponta, reduzir projeção, aumentar a projeção. Enfim, todas as alterações sejam necessárias na ponta, mas toda essa modificação que é feita no nariz, no momento da cirurgia, o cirurgião já prevê potenciais problemas estéticos e funcionais futuros. E já se lançam mão de manobras, que normalmente essas manobras tratam de enxertos de cartilagem do próprio nariz, aquela cartilagem que era retirada e jogada fora, então ela é moldada e utilizada com enxertos em áreas chaves do nariz para reforço, entendeu? Para que esse paciente não tenha estigmas de ordem estética ou prejuízos funcionais após a cirurgia. Então, isso, o que se faz? Altera-se o nariz, se for necessário reduz, enfim, faz o que tem que fazer, mas se estrutura em pontos chaves, com enxertos de cartilagem, para evitar esses problemas futuros.
E qual que é a diferença da rinoplastia aberta e da rinoplastia fechada? É isso que... Isso. É isso? A rinoplastia fechada, que é a rinoplastia clássica, se faz a incisão só por dentro do nariz, não tem nenhuma cicatriz externa, não tem nenhuma incisão externa. Ela apresenta como vantagem o fato de não ter a cicatriz, ela é uma cirurgia mais rápida, certo? Também tem um bom resultado estético, mas o que é o problema da rinoplastia fechada? Na maioria das vezes, não se consegue estruturar adequadamente o nariz, para se fazer uma rinoplastia estruturada, tá? Como se consegue na rinoplastia aberta. Na rinoplastia aberta, além das incisões internas, é feita uma pequena incisão na columela, que é esse pilarzinho que tem entre as duas narinas, certo? E através dessa incisão se descola todo o nariz. Então o acesso cirúrgico é bem melhor. Isso tem as principais vantagens. Consegue se estruturar melhor o nariz, é melhor para tratar a ponta nasal, se tem mais controle da ponta, certo? E principalmente nos casos de septoplastia mais complicadas também, o acesso externo é bem melhor. Hoje a maioria das rinoplastias são feitas de forma externa, com acesso transcolumelar. A cicatriz praticamente desaparece com o tempo. Eu ia justamente perguntar Sim. a questão da cicatriz, como é que era, se ficava externo ou não? É comum às vezes, até quando se faz uma rinoplastia e precisa se fazer uma pequena revisão, certo? No momento da cirurgia, muitas vezes a gente nem encontra o local que foi feita a primeira incisão. Sim, interessante. E ainda é usado o tampão, como antigamente se falava, né, que existia um tampão quando se fazia rinoplastia. Isso ainda existe? Então, Teve alguma evolução? Existe, mas houve uma evolução nesse sentido. O não usar tampão apresenta vantagens também, certo? Mas não usar tampão tem o maior risco de se formar aderências dentro do nariz, porque toda a estrutura do nariz é mexida, né? Então, no processo de cicatrização, de repente, sem o tampão obliterando a cavidade nasal, pode acontecer a cicatrização entre a parede lateral do nariz e o septo, formando o que a gente chama de sinéquia, ou uma aderência dentro do nariz. E isso acarreta um prejuízo respiratório para a pessoa. Então, essa é uma desvantagem de não usar tampão. Eu, na minha prática, também percebo, algumas vezes que não usei tampão, é que nas primeiras horas o paciente tem o conforto de não ter o tampão e consegue respirar, mas isso forma um inchaço dentro do nariz e a pessoa passa a não respirar, ficar com o nariz entupido por alguns dias, como se estivesse com o tampão. O tampão convencional de gaze, né, você colocar um monte de gaze dentro do nariz, ele tem o desconforto óbvio, né, de obstruir a respiração. Hoje, já há alguns anos, nós utilizamos um dispositivo chamado splint nasal de silicone, ou splint de Doyle, que é uma plaquinha de silicone para impedir que se formem essas sinéquias, para manter as estruturas no local, né, para ajudar. É como se fosse uma imobilização, uma tala interna dentro do nariz, mas ela tem um caninho também de silicone. Então a pessoa fica com o tampão, tem todos os benefícios do tampão e ainda um tampão melhor, porque ele é de silicone, mas ela respira também. E para tirar, provavelmente não deva doer tanto quanto com a gaze, né? Não, o splint é bem tranquilo, porque como ele é de silicone, ele desliza, né? E normalmente até as secreções nasais acabam lubrificando na hora de retirar. E a alectomia? O que você me conta da alectomia? Ela é um tipo de rinoplastia? A alectomia é uma das manobras da rinoplastia, que ela pode ser feita num contexto de uma rinoplastia que vão ser modificadas outras regiões do nariz e também vai ser modificada a base nasal. Então a alectomia é a parte da rinoplastia, pode ser feita isoladamente também, se a pessoa tem queixa só base do nariz. O objetivo da alectomia é estreitar a base nasal. Na imagem 3, a gente pode ver então uma base nasal bem alargada, né? Esse é um nariz que a gente chama de nariz não caucasiano, ou nariz étnico, né? Que tem uma ponta pouco projetada e uma base nasal bem alargada. E nessa manobra cirúrgica o que se faz é o estreitamento da base nasal. Se retira um pedacinho ali do cantinho, né? E se faz um estreitamento da base nasal. Normalmente, os narizes que têm indicação de se fazer alectomia também têm indicação de se fazer a definição da ponta e a projeção da ponta mais para frente também. E quando a gente fala da parte funcional do nariz e todos esses tipos de rinoplastia, a gente pode dizer que a rinoplastia ajuda também com sinusites e rinites ou não? Depende da sinusite, se ela está sendo causada, digamos, por uma obstrução na via de saída, né, dos seios nasais, tá? Mas normalmente a rinoplastia em si tem pouca influência nisso.
Tá? Normalmente, aí se necessita uma sinusite, os pacientes com sinusite crônica necessitam uma cirurgia otorrinolaringológica junto, que muitas vezes é feita por vídeo. Até. Na rinite, tem que se entender que a rinite é uma doença, ela é uma doença de caráter funcional, ela é uma alergia, certo? É uma pessoa alérgica que manifesta essa